Boa noite, é uma satisfação estar aqui com vocês. E nesta noite nós vamos trabalhar um pouquinho o assunto perdão. Perdão como requisito para uma humanidade mais feliz. E é muito importante que nós estejamos atentos a que, na realidade, o perdão é uma ação profilática para a integridade do lar, para a construção da paz social, para o estabelecimento dos laços de fraternidade além fronteiras e para a vivência da solidariedade universal. É muito importante nós atentarmos para isso. Estamos vivendo um momento na humanidade em que confrontos se dão permanentemente. Confrontos entre as pessoas nas mais diversas situações, nos mais diversos meios de relacionamento. Seja no trabalho, seja em casa, seja na sociedade, em qualquer lugar nós estamos vivendo confrontos. E dos confrontos, em função das diferenças, começam a aparecer as divergências. Essas divergências levam aos problemas que nós encontramos de relacionamento. Problemas de convivência. O viver com dificuldade em relação ao outro. Os momentos em que nós criamos situações que nos levam a ter raiva, que nos levam a ter ódio daqueles que convivem conosco. Então, a paz mundial não se faz apenas com assinaturas de tratados, que depois são violados por pouco mais ou nada, mas notadamente com a capacidade de perdoar, posto que, enquanto habitarem neste planeta criaturas com dificuldades morais, haverá afrontas e agressões. E assim é a partir da capacidade de perdoar, desenvolvida individualmente, que lograremos, mesmo antes de nos tornarmos espíritos de escola, construir uma paz mundial mais duradoura. Eu pediria que passasse a projeção, porque aí o pessoal pode acompanhar, né? Então é muito importante que a gente esteja atento para essa necessidade. Não existe paz sem perdão. A ausência de paz significa ou acontece em função de conflito. Conflito sempre traz um lado ofensor e um lado que é vítima. E de uma forma ou de outra não existe um conflito em que as duas partes não tenham responsabilidades. Então é muito importante que cada um de nós atentemos para a necessidade ou as necessidades que temos de reavaliar a nossa conduta, de reavaliar o nosso comportamento, a forma como estamos nos relacionando, a forma como estamos convivendo uns com os outros, para que possamos, então, trabalhar melhor o relacionamento. Deixa eu ver aqui, só para passar. Isso. Então vejam o seguinte, toda vez que nós temos um conflito, isso gera algum tipo de sensação, sentimento, comportamento. Qual a sensação, qual o sentimento advindo de um conflito? Você está em casa, um filho discute com você, ou você discute com o filho. O pai discute com o filho. A esposa discute com o marido ou vice-versa. O filho agride outro filho. Um primo discute com você.
Um tio discute com você. Qual o sentimento? Mágoa, raiva, ressentimento. Mágoa, raiva, ressentimento, ódio vão se transformar em processos de desarmonia. Onde? Em que lugar? Em quê? Em quem? Em nós mesmos, nas nossas células, no nosso corpo. Então, todo sentimento de raiva, de ódio, de mágoa, todo ressentimento, que é sentir de novo as mesmas dificuldades, os mesmos problemas advindos de uma situação, com a mesma intensidade, com o mesmo sentimento, vão se transformar em processos desarmônicos que desalinham células, que desalinham o nosso corpo. Então, a ciência tem demonstrado que os estados mentais e espirituais são capazes de alterar a competência do sistema imunológico do indivíduo, fragilizando-o. Então, o nosso sistema imunológico é como um escudo de defesa que nós temos contra as situações adversas a nós, que vêm do meio ambiente. Mas o nosso sistema imunológico não tem uma defesa contra nós. Percebem? Se ele é uma defesa que se faz ao meio ambiente, ele não tem uma defesa contra aquilo que é gerado por nossos pensamentos. Ele não tem uma defesa contra aquilo que é gerado pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, pelas nossas vibrações. Consequentemente, são os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, vibrações, sensações que deformam, alteram, adulteram o processo de saúde. Saúde física e saúde mental. Desarmonizando. Então, um psiquiatra chamado Alfred Adler, austríaco, discípulo de Freud, fundador da psicologia individual, afirmava o seguinte: uma doença infecciosa não é um produto apenas de uma bactéria ou um vírus, mas a decorrência da participação do indivíduo em sua totalidade, do corpo e da mente, na aceitação ou rejeição ao vírus ou à bactéria. Ora, então, nosso pensamento tem a ver com uma infecção? Tem. Porque quem destrói a força, o poder do sistema imunológico são os nossos pensamentos. São os nossos sentimentos. Ainda ontem, na segunda-feira, eu conversava com uma médica e ela dizia das insatisfações dela com as situações vivenciadas num trabalho que ela está desenvolvendo. Um trabalho de chefia, e ela teve parto recente, está amamentando, e aí ela dizia, quando vinha a raiva, meu leite vai secar. Por umas 3 ou 4 vezes, quando vivenciava a indignação, ela, meu leite vai secar. E eu disse para ela, vai mesmo. Você já está profetizando que vai. Você já está desejando que isso aconteça, na medida em que você associa isso ao estado mental e emocional que você está vivenciando. E assim nós fazemos. Assim nós atraímos um câncer. Assim nós atraímos uma infecção.
Ou seja, através de uma predisposição interna que diminui as possibilidades, as probabilidades de defesa que nós temos. Franz Alexander, um dos pais da medicina psicossomática, diz o seguinte, que na realidade a mente governa o corpo, apesar de a biologia e a medicina não prestarem atenção a isso, é o fato mais essencial que conhecemos sobre o processo de vida. Então nós estamos trazendo para vocês o pensamento de estudiosos que foram verificando o quanto que o nosso pensamento, o quanto que os nossos sentimentos interferem no nosso corpo. Dr. Bernie Siegel, no seu livro Amor, Medicina e Milagres, assinala a participação da mente nas doenças do corpo. Ele disse: tudo o que posso dizer como cientista é que a grande maioria das doenças físicas tem, em parte, alguma origem psicossomática. Então, nós vamos ver que o certo é que os estados de apatia mental e de desequilíbrios emocionais predispõem a várias patologias por conta das modificações imunológicas. Ou seja, nós geramos um estresse para o sistema imunológico que começa a se incompatibilizar para a função que lhe é própria. E com isso, nós ficamos vulneráveis. Dr. Geraldo José Balloni, psiconeuroimunologista, que é um novo campo de estudo, no livro Da Emoção à Lesão, explica: já existem conhecimentos suficientes para afirmar que as emoções positivas potencializam a saúde, enquanto as emoções negativas tendem a comprometê-la. Entre as diversas emoções com respostas fisiológicas importantes, a ansiedade e a raiva parecem ser as mais importantes. A ansiedade e a raiva parecem ser as mais importantes. E o que a gente tem visto no nosso comportamento no dia a dia? Ansiedade e raiva. Tem um companheiro de trabalho que chegou para mim essa semana: eu não estou conseguindo dormir. Por quê? Eu não consigo deitar. Se eu deito de costas, me dá falta de ar. Se eu deito de lado, também. E aí, examinando clinicamente o paciente, ele não tem nada para gerar falta de ar, nenhum distúrbio pulmonar, nenhum distúrbio cardiovascular, pressão normal. Mas ao deitar, ele sente falta de ar. E aí ele passa a noite em claro. Quando, vencido pelo sono, ele consegue dormir sentado por umas 2 horas. E aí vocês perguntariam: é uma pessoa que não tem consciência das coisas? É uma pessoa que tem muita consciência das coisas. Melhor dizendo, que tem muito conhecimento das coisas. É espírita, com raro conhecimento da doutrina espírita. Quando eu digo com raro conhecimento, é que eu entendo que poucas pessoas conhecem a doutrina espírita como ele. Pena que nem sempre o conhecimento está aliado à aplicação em si mesmo. É por isso que quando espíritas desencarnamos, nem sempre todos vamos para lugares maravilhosos. Porque temos muito conhecimento do que se trata da vida espiritual, temos muito conhecimento da fraternidade, da solidariedade, do amor, do perdão, mas nem sempre temos a coerência de aplicar o que sabemos ao nosso modo de vida. A nossa relação interpessoal, a nossa relação familiar,
à nossa relação social, ao nosso relacionamento no trabalho, e então entram umas coisas aqui, ficam alojadas aqui, mas não descem para cá, não saem por aqui, e muito menos, às vezes, pela nossa fala. É muito fácil falar bonito em doutrina espírita dentro do centro, abraçar os nossos irmãos fraternalmente, desejar-lhes o todo o bem possível, enquanto estamos aqui comungando as vibrações de um ambiente previamente preparado pelos benfeitores espirituais. Mas nem sempre. É a mesma coisa que acontece aqui, acontece em nossos lares, acontece no nosso trabalho, acontece na nossa relação social. É por isso que nós sofremos tanto quanto mais que os outros. Por quê? Porque sabemos, mas não sabemos colocar em prática aquilo que conhecemos. Então eu costumo dizer que nós não temos consciência, nós temos ciência das coisas. Ter consciência é diferente de ter ciência. Ter ciência é ter conhecimento. Ter consciência é transformar conhecimento em atitude. Isso é ter consciência. E aí, a neuroimunologia tem demonstrado agirem os estados emocionais e os sentimentos mal conduzidos na determinação de uma disfunção dos sistemas de defesa do organismo, predispondo a inúmeras doenças, desde as infecciosas às degenerativas, da gripe ao câncer. Opa! Pode ser evitado o câncer? Pode. Há alguns anos eu fui procurado por uma senhora, e essa senhora estava com câncer. Ela já tinha tumores difusos no abdômen, um abdômen crescido, com um tumor que começou no útero e se propagou para outros órgãos do abdômen. E aí, conversando com ela, era uma senhora que tinha uma mágoa profunda, já está desencarnada há bastante tempo. Era uma senhora que tinha uma mágoa profunda. Por que ela tinha uma mágoa? Ela tinha uma filha. E ela foi para o tanque lavar roupa para formar essa filha. A filha fazia, na época, enfermagem, não aqui em Valadares. Fazia enfermagem superior numa cidade do sul de Minas. Na época, ao formar-se, a filha buscou emprego em Belo Horizonte. Foi o que bastou para que essa senhora transformasse todos os ideais dela, todo o sonho dela, em mágoa e ressentimento contra a filha. Porque, nas palavras dela, ela estava formando a filha para a filha cuidar dela. Ela não estava formando a filha para procurar um emprego e ser feliz onde quer que ela pudesse ser. Ela não estava formando a filha para o mundo e para a vida. Ela estava formando uma filha para ela. E no momento em que essa filha identifica a necessidade de ter vida própria, com todo direito, ela se sentiu traída pela filha. Porque esperava que a filha voltasse para cá, que fosse trabalhar aqui e cuidar dela. Como ela cuidara da filha na infância. Ora, todos nós estamos aqui para desenvolver as nossas missões, e nem sempre as nossas missões estão jungidas, atadas à realidade ou à necessidade de nossos pais. E como pais, nós temos que criar filhos para a vida e não para nós. Os nossos filhos têm direito de ir e de vir. Pai tem que incomodar filho para filho sair de casa. Nós estamos vivendo uma geração, uma época,
em que os filhos estão acomodados dentro de casa, porque é muito fácil. Aí o pai fica trabalhando o resto da vida para sustentar filho, que tinha que estar se sustentando, dando conta de si, dando conta de ser. E não está dando conta de ser, é porque os pais não dão conta de botar para fora de casa. Tem que botar debaixo da asa. E aí o sujeito não cresce, não se desenvolve, porque os pais quebram as pernas dos filhos. E é muito bom, se eu tenho roupa lavada, tudo direitinho, eu posso ganhar meu dinheiro e gastar só comigo, por que eu vou ajudar em casa? Por que eu vou procurar alguma coisa fora? E passam então os pais a vida inteira, na hora de aposentar, de ter a sua própria vida, continua cuidando de filho, ou de filho, de neto. Então, nós não temos feito o nosso dever de casa muito bem feito. Qualquer que seja a patologia, a enfermidade... voltando então à situação da senhora, eu disse para ela, a senhora precisa tirar essa mágoa do seu coração, porque isso vai apressar a sua morte. Eu não falei que ela teria vida e teria a cura. Se fosse mais cedo, antes da projeção do câncer no organismo dela, bem possível que ela conseguisse alguma coisa. Mas com aquele nível de mágoa, ela estava apressando a morte. E assim muitos de nós somos a causa da nossa morte mais cedo ou mais tardia, dependendo de como nós estamos lidando com a nossa vida. Então, qualquer que seja a patologia ou a enfermidade, encontraremos sua gênese, ou seja, sua causa, na imaturidade, na ignorância, na imperfeição ou maldade circunstanciais e momentâneas do espírito. Entendem? Nossos problemas, eles acontecem em função disso. Imaturidade, ignorância, imperfeição ou maldade momentâneas. Por falta de desenvolvimento, por falta de crescimento interior, por falta de autoconhecimento, que nos permita avaliar as nossas emoções, que nos permita avaliar os nossos sentimentos, rever a nossa postura, entender a necessidade de perdoar, a necessidade de amar. Que Jesus nos deu o caminho, nos mostrou o caminho, que está aí para nós há tanto tempo colocado, e nós não temos percebido, quando ele diz, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Poxa, mas o meu patrão é um cara tão perseguidor. O cara já vem para mim com todo armado, e eu também tenho que me armar para me defender. Quando todo mundo se arma, o que acontece? Conflito. Para que haja paz é preciso desarmamento. Tem muita gente pensando, eu já ouvi esse comentário, essa notícia, de pessoas pensando em votar o armamento, porque nós tivemos aí uma votação há algum tempo de desarmamento e nós estamos, os civis, desarmados. Pelo menos a grande maioria. Alguns têm porte de arma, mas tem que comprovar a necessidade do porte de arma. Bandido não precisa comprovar nada. Mas nós, os civis,
homens que prezam por viver uma vida digna e equilibrada. Se quisermos portar uma arma, precisamos demonstrar a necessidade dela, registrar essa arma, para que possamos usá-la quando for conveniente. Mas imagine se todos nós pudéssemos, como pode nos Estados Unidos, usar ou ter em casa uma arma. Nós teríamos humildade? Teríamos serenidade? Buscaríamos a calma diante de um assalto para poder contemporizar e contemplar as coisas? Ah, não, mas eu não tenho sangue de barata. O que é ter sangue, não ter sangue de barata? É ter em estado elevado o quê? Orgulho. É uma das coisas que nos impede de manter a paz. É o orgulho. Por isso é muito importante que nós nos desarmemos nas relações. Eu citei a arma de fogo ou arma branca, mas o mais importante são as armas que nós precisamos deixar de lado, são as armas internas. São as armas comportamentais que nós utilizamos no dia a dia, criando um monte de lesões nos outros e em nós mesmos. Quanta lesão uma língua pode fazer? Quanta lesão uma palavra maldita pode fazer? Quanto estrago? Uma frase mal colocada pode fazer. Um gesto infeliz pode fazer. Por um gesto infeliz, você pode morrer. Eu tinha um paciente que ele era uma dama fora da raiva. Uma pessoa que pronta para servir a qualquer momento. Um dia ele estava na caminhonete dele com a mãe, precisando ir ao médico, e estava com pressa. Chegou na ponte da ilha, tinha um cara indo devagarzinho. Ele fez sinal de buzina para o indivíduo andar mais rápido. O sujeito fez assim para ele. Passa por cima. E diminuiu a velocidade. No que saiu da ponte da ilha, naquela subida ali do Banco do Brasil, ele fechou o cara com a caminhonete, tirou a arma e botou na boca do sujeito. O cara se mijou todo. Vocês imaginam o que ele disse para o sujeito, né? Mas quebrou pelo menos uns dentes dele, cochuchando a arma na boca do sujeito. Então a gente não sabe, não entende, a gente não tem a noção do que um gesto impensado, infeliz, pode fazer. Por quê? Porque nós somos orgulhosos demais, presunçosos, pretensiosos demais em determinadas situações. Arrogantes. Quando Jesus fala sobre amar os inimigos, ensina Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, que amar os inimigos não é ter por eles uma afeição que não é natural, uma vez que o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira inteiramente diversa do que o de um amigo. Mas é não lhes ter ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segunda intenção e incondicionalmente pelo mal que nos fizeram. Então é isso que é, dentro do entendimento da doutrina espírita,
ou amai os inimigos. Então eu tenho uma pessoa que eu não vou com a cara dele. Você pode continuar não indo com a cara dele, mas não tem que nutrir pensamentos negativos em relação a ele. Não tem que desejar mal a ele. Não tem que ficar pensando no mal que ele te fez. Isso é perdoar. Eu não dou conta de perdoar, porque muitas vezes a gente associa perdoar a abraçar, a estar junto. Isso é uma outra etapa do processo. O processo inicial consiste em não carregar o mal no coração. Não carregar a raiva com relação àquela pessoa. Mas toda vez que eu penso, me dá uma coisa ruim. Então tira essa coisa ruim de dentro de você. Mas é muito difícil. Ore. Isso é com você. Não é entre você e a pessoa, é entre você e Deus. Se você mudar a tônica do contato, a coisa muda. Não é com ele, é com você. E lá em cima. Parece que é muito fácil fazer o que você está falando. Se nós não treinarmos, meus irmãos, não acontece. Da necessidade à espontaneidade vai um passo muito grande. Para que nós possamos tornar espontâneos os nossos atos, para que nós possamos não ter uma segunda intenção, para que nós possamos incondicionalmente perdoar, faz-se necessário exercitar. Mas eu não consigo. Treina. Treina. Treina com seu filho, treina com seu irmão, com a sua tia, com seu tio, com seu primo, com o seu patrão, com o seu colega de trabalho. Treina. Está todo mundo aí. Nós estamos aqui como aprendizes, e aprendiz numa escola treina, exercita até saber fazer a lição. Não vai cair, porque a gente tem uma noção equivocada de que eu vou orar e que Deus vai mandar pronto. Não existe isso. Na loja de Deus, nós recebemos as virtudes em sementes. Nós temos que cuidar delas e fazê-las frutificar. Não existe virtude pronta que vai descer dos céus e atingir-nos no peito e nos tornar seres humanos melhores da noite para o dia. Isso é treinamento. Nós estamos, há sucessivas encarnações, vivenciando esse processo de treinamento para sermos espíritos melhores. Então, por que nós estamos falando disso tudo? É porque o perdão, meus irmãos, é necessário para o nosso bem-estar. O nosso bem-estar pessoal e individual. E se nós estamos bem, naturalmente vamos lidar bem com o outro. E isso vai ajudar a que o outro também possa ficar bem. Imagine numa relação de cônjuges, né? Se a mulher fala alguma coisa e o cara se irrita, ele diz outra coisa inconveniente, os dois vão ficar de tromba virada um para o outro, até que alguém resolva tomar a atitude de desfazer o mal-entendido, porque já não está dando mais conta de ficar parecendo parede dentro de casa, um passando pelo outro como se não visse, como se não enxergasse. Então é necessário perdoar. E Pedro indaga a Jesus: Senhor, quantas vezes poderá o meu irmão pecar contra mim para que eu lhe perdoe?
será até 7 vezes? E Jesus diz o seguinte: não te digo que até 7 vezes, Pedro, mas até 70 vezes 7. Ora, quantas vezes poderá pecar o indivíduo contra mim? Quantas vezes ele quiser. Qual olhar que precisa mudar? É o dele? Não, é o meu. Ele poderá pecar quantas vezes quiser. Quando Jesus diz 70 vezes 7, ele está colocando isso aí ao infinito. E nós vamos ter que perdoar cada vez. Nós precisamos perdoar cada vez. Ah, mas o pessoal é um incorrigível. Isso é um problema com ele, não é conosco. A incorrigibilidade dele é temporária. Isso significa imaturidade, despreparo, falta de autoconhecimento, falta de crescimento. É como se nós olhássemos para um ignorante, aquela pessoa que não sabe o que faz. Quando Jesus estava na cruz e nós estávamos lá tirando pedras, lanças e matando-o na cruz, ele dizia para Deus o quê? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. São imaturos, estão na infância espiritual ainda, não conseguem perceber o tamanho da estupidez que estão fazendo, Pai. Por isso, perdoa-os. E quando uma pessoa nos atinge, vezes sucessivas, ele está na mesma estupidez, ignorância em que nós nos encontrávamos com relação a Jesus. Ele ainda está na infância do entendimento, do discernimento, de perceber que aquilo não convém nem a ele nem a ninguém. E que o maior prejudicado disso é ele próprio e não nós. E que nós só recebemos aquilo que nós permitimos receber. Para não sofrermos as consequências dos nossos destemperos, portanto, urge perdoar, até mesmo porque somos espíritos reencarnados com um passado palingenésico, mas também com um futuro. O que é um passado palingenésico? Palingenesia é a reencarnação. Então, se nós temos um passado reencarnatório, nós temos muita coisa para ser corrigida, porque não somos ainda as melhores pessoas, e com certeza somos frutos hoje do que fomos ontem. Somos consequências hoje do que fomos ontem. Então, caso não consigamos ou não logremos perdoar no momento da convivência reencarnatória, o que pode acontecer? Estaremos atados, presos ao oponente em reencarnações retificadoras, reparadoras, sofrendo-lhe por vezes e frequentemente semelhante agressão. Então, se nós estamos a caminho com as pessoas, é importante que nós façamos o que Jesus nos orienta: reconcilia-te sem demora com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil. Então, se nós estamos aqui, agora, vivendo este momento lindo, é importante que, mesmo que a nossa ótica não perceba que esse momento da nossa vida é lindo para nós, nós precisamos reconhecer de que ele é necessário para nós, na forma em que se encontra. Caso contrário, estaria diferente.
Porque cada um de nós só tem aquilo de que necessita para o seu processo de aprendizado, crescimento, evolução, autoconhecimento, discernimento, melhora pessoal e íntima. Portanto, nós estamos aqui vivendo um momento único para cada um de nós, dentro das nossas melhores necessidades, para o desenvolvimento das nossas melhores potencialidades. E precisamos fazer o melhor uso possível das experiências que nos são proporcionadas. Por isso, se temos problemas com alguém, vamos buscar a reconciliação. Quais as consequências das emoções negativas e do estresse na nossa saúde? Estressados, nós entramos numa situação chamada reação de luta ou de fuga. O que a reação de luta ou de fuga proporciona ao nosso organismo? É o momento em que nós nos preparamos para atacar ou para correr. Eu vou bater ou eu vou correr de apanhar? Então, nesse momento, acontece no nosso corpo uma intensa palidez cutânea, porque o sangue volta para o centro. Um aumento da pressão arterial, porque se há uma retração do sangue nas extremidades, com a palidez cutânea, há uma sobrecarga para o coração, a pressão sobe. Aumenta com isso também os batimentos cardíacos, aumenta a frequência respiratória, aumenta a glicose sanguínea para dar energia para a gente bater ou correr. Aumenta os hormônios de estresse, como adrenalina, noradrenalina e cortisona. E a priorização de sangue para os órgãos vitais e músculos. Então, isso era muito bom na época em que nós éramos pré-históricos. Na época em que nós vivíamos lá, sendo caçados ou caçando aqueles animais perigosos. Sendo caça ou caçadores. Porque quando você é caça, você vê o quê? Vê o perigo e corre. Quando você é caçador, você vê o perigo e parte para cima. Resolveu, saiu da linha do seu caçador ou alcançou a sua caça, resolveu o problema, acabou o estresse. Mas como é que é o momento que nós vivemos hoje? É estresse sob estresse. Estresse repetido. Você liga a televisão, tem situação de estresse. Você chega no trabalho, tem situação de estresse. Você está no trânsito, tem situação de estresse. Você vai se relacionar com o seu namorado, esposa, amigo, marido, tem estresse. Então, o estresse que nós vivemos hoje é um estresse contínuo. Então, essas situações se repetindo vão lesar o nosso sistema imunológico, vão enfraquecer o nosso sistema imunológico e predispor-nos às infecções e às doenças degenerativas. Por isso, nós precisamos estar o quê? Conscientes do que está acontecendo conosco e tomar medidas anti-estresse. Para lá, por que eu estou assim? Por que eu estou com essa raiva? Por que eu estou ansioso dessa forma? O que está me gerando isso? O que eu posso fazer para melhorar? Eu posso fazer exercícios respiratórios, concentrar na minha respiração. Eu posso fazer meditação. Eu posso ouvir uma boa música. Eu posso ir para um lugar que me relaxe. Eu posso fazer um monte de coisa que quebre esse mecanismo. Eu, por exemplo, às vezes estou de plantão no pronto-socorro, situação de estresse, emergência. Quando eu percebo que o nível de estresse está aumentando, na primeira oportunidade que tenho, eu saio da linha de frente e vou para uma enfermaria, olhar um paciente, vou dar uma volta na cozinha, tomar um café. Saio da zona de choque
para respirar, me refazer e voltar. A gente tem alternativa. E tem que empregá-las. A mágoa, o ressentimento, a raiva e outras emoções negativas, se mantidas por tempo mais prolongado, findam por repercutir negativamente sobre a saúde, em demonstração inequívoca da participação das emoções na origem das doenças. Dr. Bernie Siegel, no livro Amor, Medicina e Milagres, diz o seguinte: a composição dos hormônios liberados pelas glândulas suprarrenais, em consequência da reação de fuga ou de luta, suprime o sistema imunológico. O sistema era perfeito para se haver com as ameaças ocasionais que as feras obrigavam nossos antepassados a enfrentar, mas não é perfeito para o que nós estamos vivenciando agora. E como nós hoje somos indivíduos de uma consciência mais ampla, nós precisamos usar isso em nosso benefício. Os nossos antepassados não tinham os conhecimentos que nós temos hoje. E nós precisamos usar esses conhecimentos em nosso benefício. Temos hoje provas experimentais de que as emoções passivas, como desgostos, o sentimento de fracasso, bem como a cólera reprimida, levam à secreção excessiva desses mesmos hormônios, o que invalida o sistema imunológico. Ainda, emoções negativas e câncer. Dr. Carl Simonton, doutora Stephanie Matthews Simonton, pioneiros nos estudos que relacionam a emoção com a doença neoplásica maligna, câncer, dizem o seguinte: uma inclinação a guardar ressentimento e uma marcada incapacidade para o perdão são característica psicológica-chave das pessoas com tendência a câncer. E às vezes a gente acha, bom, o meu pai teve câncer, meu avô teve câncer, eu também deverei ter câncer. Não necessariamente. Não necessariamente. É importante observar qual o padrão da sua mãe, do seu avó, do seu pai, do seu avô, dos seus tios, você está mantendo. Qual o vínculo de fidelidade afetiva, emocional que você está mantendo, que te mantém nessa progressão ou nessa situação de estar repetindo o padrão? Porque a gente repete padrão. A gente repete padrão comportamental e a gente repete padrão de adoecimento. Vocês nunca se pegaram, por exemplo, dizendo para os seus filhos palavras idênticas a que suas mães ou seus pais disseram para vocês na infância e que vocês juraram que nunca diriam para os seus filhos? Eu já. Atitudes que eu deplorava no meu pai com relação a mim, que eu deplorava na minha mãe com relação a mim, e eu fazendo a mesma coisa, tendo jurado, quando criança ou quando adolescente, que jamais um filho meu passaria por aquela situação. E a gente repete. Vínculos, isso são vínculos que a gente cria, de fidelidade a um padrão comportamental. E isso também serve para o padrão de adoecimento. É preciso romper com esses vínculos. Tendo o quê? Consciência de si mesmo, tomando a sua vida sob o seu controle, tendo a sua característica. Da mesma forma como, por exemplo, quando você se casa, você constitui uma nova família. Não é mais a família do seu pai, não é mais a família da sua mãe, nem do seu marido ou da sua esposa. É uma nova família. E tem que ter padrões diferentes, padrões que eles criam, que você cria para a sua necessidade e para a necessidade da sua prole. Mas a gente repete. E aí, nós vamos ver o filho que age como o pai agia, o neto que age como o filho agia, e como o avô agia.
Quando não há uma obrigação da família de que o fulano de tal seja o continuador do pai e do avô e do tataravô. Eu tenho um paciente que ele é fulano de tal neto. E, por favor, gente, quando vocês se lembrarem disso, na hora de dar nome aos filhos, pensem bastante. O filho tem que ter a identidade dele. Ele não pode ser fulano de tal filho, ou júnior, nem fulano de tal neto. Porque fulano de tal só existiu um. E quando a gente repete o nome de pai em filho, você tira a identidade do ser espiritual que está ali, para tentar fazer com que ele repita um padrão que não é o padrão dele, porque ele não é aquela pessoa. Ele perde identidade. Então eu tenho um paciente que vive em depressão, porque ele é fulano de tal neto, o pai era fulano de tal filho, que seguiu a empresa, dando continuidade à empresa do avô, do pai, né, do pai dele, e agora o filho tem que dar continuidade também na empresa do avô. Não tem vocação nenhuma para o que está fazendo, mas o troço dá dinheiro, e ele está lá fazendo aquilo porque dá dinheiro, e é infeliz porque não faz o que gosta. E não pode ser ele mesmo. Por isso fica em depressão. Não tem identidade própria. Pensem quando forem dar nomes. Depois estudem sobre isso e vocês vão me dizer se tem razão ou não. Não tem que ficar com a minha opinião. Pensem sobre isso. Então, perdoar é uma necessidade de todos por ser uma decisão que é preventiva de enfermidades. Não perdoar e estacionar na frequência do desequilíbrio do ódio, da mágoa e do ressentimento é permitir que uma função externa tenha o poder de provocar distúrbios demorados e destruidores no interior. Estejam atentos para isso. Então, perdoar é uma ação pessoal, uma decisão própria, autocircunscrita, unilateral, executável e necessária, tanto do ponto de vista espiritual quanto psíquico, social e físico, e capaz de oferecer uma vida mais digna pela compreensão de que somente somos agredidos porque nos permitimos. Você só recebe o presente se você quiser. Se eu for oferecer alguma coisa para vocês, vocês só vão receber se quiserem. Ah, não, mas pega. Eu me lembro que eu era criança e a minha mãe, um belo dia, recebe uma senhora em casa que trazia um bolo confeitado. Ah, esse bolo confeitado foi a dona fulano de tal que mandou para a senhora. E a minha mãe conhecia muito bem a dona fulano de tal, e a dona fulano de tal tinha 5 filhos, era espírita também, mas tinha 5 filhos, lutava com uma dificuldade financeira muito grande, o marido estava desempregado. E aí a minha mãe estranhou, poxa, como é que essa pessoa vai deixar de dar alimento para os 5 filhos e mandar para mim um bolo desse que deve ter sido caro? Ela estranhou aquilo e não aceitou. Não, você vai levar de volta e vai entregar esse bolo para a dona fulana de tal, falar com ela que eu agradeço muito, mas que ela distribua esse bolo com os filhos dela, que vão precisar muito mais do que os meus. Não, dona, mas pelo menos pega no bolo. Não, eu não quero. Você vai levar. Mas a senhora tem certeza que a senhora não quer? E aí minha mãe, depois de muita mulher insistir, continuou firme e a mulher foi embora. E ela acompanhou essa mulher até o portão, ficou de fora um pouco, quando viu que uma senhora de carro se aproximava e gritava para ela, volta lá e faz ela ficar com o bolo. Não era a senhora a que ela havia se referido, era uma senhora da sociedade. Qual a intenção daquele bolo? Bom, minha mãe é médium e participava na época, como participa até hoje, da reunião mediúnica.
Numa reunião mediúnica subsequente, manifesta, então, uma entidade trevosa, dizendo, se ela tivesse encostado a mão naquele bolo, ela sairia para a rua rasgando a roupa. Porque havia sido feito um trabalho sobre aquele bolo para que ela enlouquecesse. Então, essa história de quando a esmola é muita, o pobre desconfia, isso é importante, a gente ter bom senso. Então, a gente não tem que aceitar todo o presente que nos é dado. Então, se o indivíduo nos agride, isso é problema dele, não é nosso. Ah, mas eu não tenho sangue de barata, você tem orgulho demais, isso sim. E precisa trabalhar isso. Isso não te dá camisa, não. Isso não te leva para lugar nenhum bom. Para nenhum lugar bom. Ah, mas eu não aguento ouvir isso. Respira fundo, conta até 100, se não der, conta até 1000. Reza, sai de perto. Ah, mas fulano vem atrás. Para de ouvir, concentre em outra coisa, foque em outra coisa. Não dê ouvidos, não escute. Não ceda à tentação de se arrogar também. Porque não dá nada. Se você fala e grita comigo, e eu falo e grito com você, fica uma gritaria onde nada, ninguém entende ninguém. Ah, mas ela me ofendeu e eu ofendi também, que fica uma ofensa para lá, uma ofensa para cá, que pode dar uma situação dramática. Aquele mesmo paciente que eu contei, que parou o carro na frente do outro lá e colocou a arma na boca, indo na estrada, uma criança joga pedra e a pedra pega no carro dele. E ele então pega a criança, põe no carro, leva a criança na casa dele e fala com o pai, seu filho estava jogando pedra, jogou pedra no meu carro, amassou meu carro. O senhor vai tomar uma providência. O pai do menino chamou a atenção do menino, mas não tomou nenhuma outra providência. Ele queria que o pai batesse no menino. O pai não bateu no menino. Ele saiu de lá fervendo, saindo fumacinha por aqui, por todos os orifícios. Foi para a estrada e esperou. O pai do menino pega a bicicleta e sai para a estrada também. Ele vem com a caminhonete, bate no cara e joga o cara longe. E vai embora. Se mata. Uma atitude translocada num ato de insanidade. Por causa de quê? De raiva. Então o perdão é uma atitude unilateral. Sou eu. É responsabilidade minha. O outro não tem que fazer por onde. Eu é que tenho que fazer por onde perdoar. Não pertence ao outro me dar motivos para perdoar. Eu é que tenho que criar os motivos internos para perdoar, porque é bom para mim. É bom para a minha saúde perdoar. É bom para todo o ambiente em que eu me encontro perdoar. Se eu não perdoo, eu chego em casa, contamino, eu chego no trabalho, eu contamino, onde eu for, eu contamino o ambiente com a minha raiva, com o meu ódio, com a minha mágoa. Eu contamino todas as relações que eu tiver. Então é bom para mim. Então o significado do perdão na prática não significa simplesmente transformar um sentimento da tempestade para a bonança num passe de mágica. Perdoar é um processo, um pensar, uma busca consciente e voluntária, um caminho traçado a percorrer. Entendem? Não tem mágica. É um processo. Processo é uma coisa que tem um caminho para se percorrer. Não é como mudar, eu pego daqui e mudo para cá. Isso é objeto. Objeto a gente muda. Consciência a gente não muda, a gente trabalha. Tem processo nisso. É esforço continuado.
Robin Kassar-Gian, terapeuta norte-americana, diz o seguinte sobre o perdão: perdoar é uma decisão, uma atitude e um modo de vida. Não significa ser passivo e ficar num relacionamento que claramente não funciona para você ou que é abusivo. Eu não tenho que ficar num relacionamento porque, eu perdoei e tenho que ficar e aceitar. Não, não é assim. Perdoar não é, pois, ter obrigatoriamente que retomar a relação na forma que era antes. Porque muitas vezes o que acontece? O agressor não mostra indícios de que se melhorou e nem mesmo de que se arrependeu. E poderá voltar a repetir a violência perpetrada. Assim, perdoar não implica necessariamente em um retorno à situação de relação pregressa, nem mesmo obrigatoriedade ou convivência social mais próxima, se isso não for viável. O perdão é uma postura íntima, um estado de alma. Eu te perdoo, mas não necessariamente eu tenho que permanecer com você. Não tenho desejo mal nenhum para você, quero todo o bem do mundo, mas para mim não dá mais. Então, esquecer as ofensas não implica na supressão ou extinção completa da memória do fato em si. E para a gente finalizar, o esquecimento das ofensas consiste, então, em abandonar as vivências na dimensão sabidamente nociva daquelas lembranças obsedantes de agressão interminável, ou seja, não repetir na mente o ataque sofrido, mesmo porque é pouco inteligente, é mórbido, ou seja, doentio e desnecessário perpetuarmos um sofrimento estéril. Então, o nosso trabalho, o nosso objetivo aqui é justamente fazer pensar a respeito do perdão. Há mais alguma coisa que poderia ser dito, mas o nosso tempo já se esgotou. E eu espero poder ter contribuído com esses apontamentos, com essas observações, para a reflexão de todos, a fim de que cada um de nós busque fazer o melhor ao seu alcance para viver melhor, para conviver melhor. E que Jesus nos abençoe.